eu quero tratar com você um pouco sobre as eleições, especialmente na Venezuela. Você é uma pessoa que tem estudado muito as questões eleitorais, segurança ou não do sistema. Qual que é a avaliação que você sabe, que você faz sobre a avaliação do sistema eleitoral na Venezuela? Nós ouvimos há um tempo atrás Lula dizendo que o procedimento político é criar uma narrativa até que ela seja capaz de sustentar um determinado procedimento. Hoje o Nicolás Maduro, amigo, o ditador amigo de Lula, aguarda esse tempo que eles estão dando para analisar melhor os fatos. Na prática, e foi publicado, inclusive, pela imprensa, pela CNN, na prática consiste em aguardar que o ditador e a sua equipe possam apagar as provas que estão de posse da equipe opositora, da Corina Machado, provas que são as atas da contagem pública dos votos feitos nas sessões eleitorais. Quando isso for apagado, os membros das equipes que trabalharam nas sessões eleitorais estão sendo caçados em suas casas, e o sistema eleitoral venezuelano, Conselho Nacional Eleitoral, a CNE, deve produzir outras atas, e essas outras atas servirão como pretexto para fundamentar a eleição do ditador amigo de Lula. E o tempo que está se aguardando para a publicação das atas pelo órgão eleitoral tem essa explicação. O que nós entendemos é que o ditador não vai arrefecer, a sua equipe criminosa continuará caçando seus opositores políticos, e a nossa esperança é que a Corina e o Edmundo, vencedor da eleição, sejam protegidos na Embaixada Argentina, recebam asilo político, e que essas provas que eles têm posse sirvam para demonstrar que o ditador tomou o país de assalto. Esse sistema, ele tem ali uma fragilidade maior, considerando esse prazo para a produção de atas, para fazer uma contagem, que seria a contagem pública dos votos, porque ali passa pelo voto eletrônico e o voto tem ali a sua contagem extra, não é isso? Na verdade, Fabélia, não há necessidade desse tempo que o ditador e a sua equipe estão usando para preparar a fraude. Porque as atas são produzidas na própria sessão eleitoral imediatamente após o encerramento. As atas que estão na posse de Corina e sua equipe são atas colhidas nas sessões eleitorais, produzidas pelas pessoas que foram designadas para trabalhar na sessão, diante do testemunho do povo presente em cada sessão. Como que funciona o sistema lá? Eles têm um sistema, uma instrumentação muito superior, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo. Os instrumentos do serviço eleitoral venezuelano são muito superiores ao brasileiro, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, principalmente. As urnas venezuelanas são urnas de terceira geração, e o conceito da urna de terceira, a brasileira é de primeira, é como se fosse um carro de primeira versão, um carro de segunda versão, um carro de terceira versão. A urna brasileira é um equipamento utilizado na década de 90. Pensem na televisão, na internet, no celular da década de 90. A urna brasileira é exatamente o mesmo equipamento da década de 90, a despeito das mudanças de aspecto. É como se você pegasse um Fiat Uno da década de 90 e fosse pintando ele de cores diferentes, colocando adereços, até que chegasse a 2024. É o mesmo carro de 1996, tá? Só mudou a cor, só mudou o painel, só mudou a roda, mudou o estofamento, mas é o mesmo carro de 1996. Porque a urna brasileira é conceitualmente, essa informação que eu estou passando, uma informação técnica, ela é a mesma urna
de 1996, porque ela produz exatamente o mesmo trabalho. O conceito da urna de terceira geração, que é usada no Paraguai e na Argentina, nas eleições provinciais, porque a Argentina tem uma lei nacional que veda o uso da urna eletrônica na eleição nacional. Por isso, vocês viram a eleição de Milei em cédula. Elas são usadas nas eleições dos estados, que lá são chamados províncias. A urna de terceira geração tem por conceito a custódia material do voto. O voto existe concretamente, materialmente. O sistema venezuelano é assim. O voto existe materialmente, através de algo concreto, que é perceptível pelos sentidos naturais do cidadão eleitor e do povo no processo de apuração dos votos. Então, nesse sentido, tecnologicamente, o sistema, os instrumentos do serviço eleitoral venezuelano são muito superiores ao brasileiro. Consequentemente, do ponto de vista jurídico, o ato de apuração dos votos é muito superior, porque observa, respeita o princípio constitucional da publicidade, que é intrínseco a qualquer democracia. O que é a publicidade? É dar ao povo a compreensão do ato do agente público. Então, nas sessões eleitorais venezuelanas, o agente público ali, a equipe da presidente de mesa e mesários, abrem a urna física, retiram os votos físicos um a um, leem, exibem e vão cantando, vão dizendo em voz alta cada resultado de cada voto, cada conteúdo de cada voto, e lançando na ata de encerramento. Terminado esse processo, a máquina exibe o boletim, que é impresso pela máquina, e esse boletim é confrontado com a ata feita ali pelos presentes e, evidentemente, contados os votos. Confirmada a ratificação da ata e do boletim eletrônico produzido, as pessoas que estão ali presentes tomam posse de cópia dessas atas e desses boletins. Essa informação eu tenho do assessor político do padre Kelmo, Roderick, um cidadão refugiado no Brasil, com cursos superiores e entendimento político muito profundo. Ele me testemunhou o procedimento. Então, vocês veem vídeos de venezuelanos dentro das sessões eleitorais venezuelanas contando publicamente os votos. E o resultado desse escrutínio, porque escrutar é examinar, o resultado desse exame público é retratado nas atas e nos boletins de urna impressos. São esses documentos que estão de posse da equipe de Maria Corina. Acontece que em algumas poucas sessões não foi permitido pela quadrilha de Maduro que se procedesse à contagem pública, mas é um percentual muito pequeno. Há vídeos de comparsas de Maduro furtando as urnas para impedir a contagem pública das urnas e a produção das atas. No entanto, Corina e Edmundo têm, me parece que 80% ou 90% das atas que provam a vitória massacrante do opositor Edmundo. O que a milícia do ditador Maduro, amigo de Lula, está fazendo? Eles estão prendendo as pessoas que fizeram a contagem pública, ou seja, eliminando as testemunhas, e produzirão outras atas sob o pretexto, como diz o Lula, sob a narrativa de que as atas de posse de Corina Machado são falsas, quando, na verdade, elas foram produzidas ali, no fragor do testemunho, sabe, flagrante, no testemunho flagrante do povo presente na sessão eleitoral. Esse procedimento não é possível no Brasil. Entendam, a instrumentação do serviço eleitoral brasileiro é tão retrógrada, tão ultrapassada, que não permite que o ato jurídico seja produzido de forma legal, porque no Brasil, desde 1996, a apuração dos votos é ilegal, inconstitucional e antidemocrática, porque não é público o processo de constatação, atribuição e cômputo do voto. Porque esse fato ocorre no âmbito do processador eletrônico e não está na compreensão do povo. É isso que as pessoas precisam entender. Deixa eu te falar, então, essa apuração
Para a gente aí deixar assim, um paralelo muito simples, estas atas, elas acontecem exatamente quando aconteciam ali em 1992 no Brasil, que a gente ia contar cédula por cédula. Só que no Brasil reunia-se todas as urnas em um determinado ponto, muita gente, fiscais dos partidos ou das coligações acompanhando tudo. E esta contagem na Venezuela ela já é feita dentro da urna, dentro da sessão, que na hora que sai, já sai com esses resultados, é isso? Exatamente, só que tem um truque. Até a penúltima eleição, presta bem atenção nesse detalhe, a última eleição foi desse fim de semana. Até a penúltima eleição, na Venezuela, se aplicava o truque da amostragem. Inclusive, há muitos parlamentares, senadores e deputados, até uns que se dizem de direita, propondo amostragem de votos, o que é um erro técnico. Eles fazem isso por ignorância. Ignorância. Amostragem é um procedimento que se faz quando você tem um universo onde os elementos têm a mesma substância. Por exemplo, eu posso fazer amostragem de soja. Eu encosto a minha carreta com 30 toneladas de soja na frente da sua fazenda, no seu depósito, e você, antes de descarregar, você examina, tira lá 10 gramas e examina a soja. Eu faço a amostragem de sangue, de fezes. O exame de fezes, o exame de sangue é uma amostragem. Eu faço a amostragem de solo. Eu vou numa determinada região, tiro uma quantidade de terra e examino. A amostragem se faz quando você tem no universo, por exemplo, lá nas 30 toneladas de soja, nos 100 hectares de terra, você tem o mesmo elemento, a mesma substância. Acontece que o voto, a substância do voto é a vontade individual. Então, você não pode fazer amostragem de voto. É uma malandragem, é uma falsidade. E da parte dos nossos representantes, especialmente de direita, que propõem a amostragem, eu acho que eles fazem isso por ignorância mesmo, por falta de competência intelectual, cognitiva. O que o regime do ditador Maduro, ditador amigo de Lula, fazia? Eles permitiam a contagem pública de 30%, 40% das sessões eleitorais. E aí usavam isso como pretexto para dizer, veja, o sistema é confiável, então a partir daqui, ou seja, 70%, 60% das sessões, nós vamos apenas considerar o resultado eletrônico, não vamos abrir as urnas e não vamos fazer contagem pública, porque é muito chato, dá muito trabalho, a gente vai confiar no software. Por quê? Porque pela amostragem de 30% está tudo certo. E eles faziam isso, que é o que muitos parlamentares de direita, não vou citar os nomes aqui em respeito ao programa, mas muitos parlamentares de direita defendem por ignorância, por analfabetismo, amostragem de voto. E eles querem que isso seja feito aqui no Brasil. Então, o ditador vencia a eleição, porque o resultado era um resultado eletrônico, secreto para o povo, porque se é eletrônico, é secreto para o povo e viola o princípio da publicidade. Nesta última eleição, a equipe opositora de Maria Corina Machado exigiu que seus apoiadores, o povo, fosse a todas as sessões eleitorais e fizesse a contagem pública de todos os votos em todas as sessões eleitorais, como tem que ser em qualquer democracia. Feito isso, Corina ela e Edmundo têm posse da contagem pública, flagrante, feita em todas as sessões pelo próprio povo. E são essas contagens públicas que só acontecem porque o voto tem corpo concreto, que dão a ata, o resultado da ata produzido pelo ato público. Essa ata de cada sessão está de posse de Corina. Então entendam que não basta essa ladainha de voto impresso, porque tem projeto de lei oferecendo voto impresso, e as pessoas, por ignorância, pensam que basta pedir voto impresso. Não. Nós temos que pensar no ato jurídico, que é o escrutínio público de votos, e fazê-lo de forma legal, constitucional e democrática. Como?
respeitando o princípio da publicidade com a contagem de cada voto publicamente. Nós temos que sair da falácia do espantalho que consiste em discutir informática, código-fonte, auditoria, voto impresso e esse monte de bobagens. Nós temos que discutir o ato jurídico. E o ato jurídico do escrutínio tem que ser público por força do princípio constitucional da publicidade e da natureza do ato jurídico, que é de direito administrativo. Isso não é nem direito eleitoral. É um ato administrativo que repercute no direito eleitoral. Então, entenda, até a penúltima eleição, o povo era iludido com o pretexto da amostragem que tentam empurrar aqui no Brasil. E o povo, por ignorância, e os parlamentares, por ignorância, aceitam a proposta. Nesta última eleição, os venezuelanos, que são mais inteligentes que os brasileiros, exigiram contagem pública em todas as sessões. E o resultado é que eles têm a prova de que o país foi tomado de assalto pelo marginal Maduro, amigo de Lula. É isso. Aí quando a gente fala também de uma cúpula superior, como aqui nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, na Venezuela tem algum órgão oficial para olhar resultados, para fazer a conferência? Abélia, democracia é um regime de domínio do povo. Nós, brasileiros, precisamos nos preocupar mais com o uso da nossa língua. Em 61, o comunista Jango tirou das escolas o ensino da raiz da língua portuguesa, que é o latim. E o povo brasileiro foi perdendo a capacidade de pensar a própria língua. E muita gente fala em democracia e não tem consciência do que é democracia, demos, kratos. Que por acaso é uma palavra com raiz grega. Mas quando nós estudávamos latim nas escolas, eu nasci em 66. Já não tinha latim na escola. Mas graças a Deus eu tive uma criação que me deu uma capacidade de pensar adequada. E se democracia é um regime de domínio do povo, e na eleição o povo nomeia, elege os seus representantes, quem deve ser a autoridade sobre o processo de eleição dos representantes? O próprio povo. O povo. O povo. Não é o burocrata, não é o ministro, não é o juiz, não é o cacique do partido político. É o povo. E como que isso acontece? Através da observância do princípio constitucional da publicidade. Publicidade é a capacidade do ato ser compreendido pelo povo, dominado pelo povo, porque público é um adjetivo que significa do povo. Então, o ato de eleição deve ser público, deve ser do povo. E como eu me aproprio, eu, povo, me aproprio de um fato. Eu não consigo colocar um fato no bolso do terno, não consigo colocar na gaveta um fato. Eu me aproprio de um fato pelo domínio cognitivo, pela compreensão. Desde 1996, nós não temos essa apropriação pelo povo no ato de apuração da vontade majoritária. Então, quando você pergunta qual é a autoridade responsável pela eleição, deveria ser o povo. Na Venezuela, eles têm um Conselho Nacional Eleitoral, a tal CNE. Aqui nós temos o tal TSE. E as pessoas pensam que a autoridade sobre a eleição é desses funcionários públicos, servidores públicos. Não. O ato de eleição é um ato de democracia direta. Direta, não pode haver intermediação entre o povo e o produto desse ato. Esse é o sentido da cláusula pétrea mal escrita, porque algum tiririca escreveu em 1988 voto direto. Não é isso. A interpretação sistemática e teleológica da cláusula implica que deve haver um domínio direto do cidadão sobre o voto e do povo sobre o sufrágio. O Código Eleitoral, no artigo 82, diz que o
povo deve ter domínio direto sobre o sufrágio. E o sufrágio, Fabélia, não é o voto. O sufrágio é o processo. É a relação jurídica que o povo estabelece no dia da eleição para deliberar o seu destino comum. O voto é o objeto que trafega do indivíduo para a Assembleia Popular que delibera. Por isso, o artigo 14 da Constituição Federal diz que a soberania popular é exercida através do sufrágio. Sabe qual é o problema, Fabélia? A maioria dos brasileiros, dos senadores, dos deputados federais, não sabe o que é o sufrágio. A maioria pensa que sufrágio é o voto. Consequentemente, nesse golpe semântico, nessa falácia de falsa analogia, o sujeito pensa que, tendo votado, aconteceu o sufrágio. Não. Sufrágio é o fragor, é o confronto das vontades individuais que são os votos. E no fragor das vontades individuais, colhe-se, apura-se a vontade majoritária, que é, em si, a eleição. Se você, povo, não participa da apuração dessa vontade majoritária, então a eleição não é um ato seu. Por isso eu disse, numa entrevista para uma emissora de Campo Grande, a eleição de Lula não é um ato do povo. Porque o povo não participa da eleição na medida em que o povo não participa do processo de fragor dos votos. Porque o processo de fragor, de confronto das vontades individuais, acontece dentro de um processador, de um computador, onde o juiz não vê, o promotor não vê, o fiscal de partido não vê, ninguém vê. Porque é algo que se dá no mundo dos elétrons. Por isso, é preciso entender que voto numa democracia deve estar sob domínio direto, sem intermediação, do cidadão. Portanto, sendo o voto um objeto jurídico, se ele não está sob domínio do cidadão, ele não é o voto. Preste atenção no que eu vou dizer, Fabélia. Não existe voto eletrônico. Não existe voto eletrônico. Porque, sendo eletrônico, essa coisa que é chamada de voto não está sob domínio direto do cidadão, não está sob domínio direto do povo. E se não está, não é o voto. É como se você visse um bicho que não tem patas e chamasse de cavalo. Não é cavalo. Não tem patas, não é cavalo. Parece cavalo, mas não é cavalo. Se você tem diante de si um objeto que você chama de voto, mas ele não está sob domínio direto do povo, ele não é o voto. Portanto, em democracia, não existe voto eletrônico. Pode existir num regime de fascismo, num regime de ditadura, num regime de oligarquia, óligos, poucos. Óligos, arquê, poder de poucos. Mas num regime de demos, kratos, domínio do povo, o voto tem que estar sob domínio do povo. Felipe, nosso tempo... Pode estar sob domínio do povo. Quando você está na sessão eleitoral, são os seus sentidos naturais que te dão domínio sobre o voto.